Ao vivo. Aqui já apitou pra mim, Fernando. Aqui já apitou pra mim. Pode? Está ouvindo ou não? Pode? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Estamos de volta essa semana com a Web TV Meon, que começamos semana passada, dando lançamento a esse novo projeto do Grupo Meon de Comunicação. De estar mais próximo de vocês, de conversar com vocês através das redes sociais. Hoje a gente volta a um tema que é comum, que é legal conversar, que a gente quer aproximar dos jovens. Então hoje a gente vai falar sobre educação. Principalmente tratar um pouco sobre vestibular, sobre esse momento que é um pouco de decisão, né? O que fazer, o que decidir, o que você quer prestar. Então, como que vai seguir todo esse caminho para os estudantes? A gente tem aqui um profissional que vai ajudar a gente, um profissional que vai orientar e vai tirar algumas dúvidas de vocês aí de casa. Então, a gente queria agradecer primeiramente a participação do professor André Guadalupe, cofundador e diretor do Colégio Planck. Boa tarde, professor. Tudo bem? Como é que vai, Marcos? Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade e parabéns pela iniciativa, né, de estar abrindo aí mais um canal para discutir temas variados, e que bom que hoje foi educação. Legal, muito obrigado, professor. Imagina. E para ajudar a gente nessa conversa, nesse bate-papo, a gente tem a nossa repórter que está acompanhando, a nossa repórter Gabi Riema, que vai conversar com vocês diretamente através das redes sociais. Boa tarde, Gabi. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui com o telefone na mão, esperando a sua mensagem. O WhatsApp do Meon é 12 98 218 4888. Isso aí, gente. Então não esquece de mandar essas mensagens. A gente está ao vivo no Facebook, dá para mandar por lá, os comentários também, mas pelo WhatsApp, tá ali na mão da Gabi, ela conversa com vocês por ali. E para ajudar a gente, vem também um estudante, Vinícius Muradi, que o Vinícius, ele faz parte de um grupo que está aqui com a gente há um pouco tempo, que chama Meon Jovem. É uma editoria aqui do portal Meon, que abre esse espaço para estudantes que querem desenvolver a escrita, querem colocar sua opinião, estar envolvido no mercado e entender um pouquinho do que é essa vida de jornalista, ou também se tornar algo opinativo, né? Começar a argumentar o que tem dentro da cabecinha desses jovens, desses estudantes, dividir com vocês aí de casa. Então, boa tarde, Vinícius, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos. Esperamos que seja um espaço muito bom para eu tirar algumas dúvidas e também para todos os jovens que estão nesse momento tenso pré-vestibular. Legal, muito obrigado, Vinícius. E para a gente começar então, professor, o senhor não queria comentar, mas eu vou poder deixar, né, professor? O professor tem 20 anos já de experiência dentro do mercado com estudantes, com o pessoal que está se preparando para entrar na graduação, entrar no ensino superior. Então, professor, para a gente já começar a desenvolver um pouquinho, antes de chegar às dúvidas do pessoal, entender um pouquinho o que é esse momento para o estudante, o que é esse momento para a pessoa que está entrando no colegial e para esse também que está saindo, né? O que é o momento de mais importante nessa situação de estou estudando, tenho que me formar, mas ao mesmo tempo tenho que pensar em passar numa outra prova, que é além da escola. Isso. Marcos, eu acho que essa fase, o Vinícius está aqui para a gente bater um papo, né, Vinícius? Eu acho que é uma fase muito angustiante, porque o jovem com seus 14 anos, ele encerra o ensino fundamental 2. O ensino fundamental 2 é uma fase importante da educação da básica, são 9 anos que eles cursam. E na hora que ele entra no médio, fora os aspectos da juventude, da adolescência, dos hormônios todos e dessas mudanças, ele tem que começar a pensar numa carreira. Então o ensino médio é uma fase distinta, você começa a ter mais verticalização dos conteúdos, são 13 disciplinas que eles têm, matérias. E aí tem um grande desafio ao final do ensino médio, que é o vestibular, que é o Enem, que são os vestibulares das estaduais aqui de São Paulo, das federais. Mas eu acho que é uma fase de grande desafio, é uma fase que ele tem que encarar com naturalidade. É muito mais normal não saber qual é a carreira do que saber. A gente encontra muito mais os jovens com dúvidas muito distintas. Às vezes ele quer fazer design gráfico, quer fazer veterinária e quer fazer economia. São as matérias que ele gosta, são assuntos que ele tem interesse, e é comum. E hoje, com esse grande acesso que nós temos à informação, eles conseguem ter informações de muitas coisas. E são jovens muito interessantes, então eles se interessam por muitas coisas. E é muito comum essa dúvida. Eu acho que o principal é que eles não se angustiem com essa decisão prematura. Que eles se dediquem a fazer um bom ensino médio, que eles estudem, que eles se engajem. Então, queria aqui parabenizar o Vinícius e o grupo que estão aqui fazendo uma atividade
extracurricular, que é participar de um editorial, de um grande veículo de comunicação como o MEON, treinar, viver esse mundo real de como que é, das obrigações, da correria do dia a dia. Isso com certeza vai ajudá-los a enxergar melhor as opções que querem. No caso dele, me parece que já tem certeza, mas muitos é super ok não ter essa convicção. É uma fase difícil, sim, mas eles têm que lembrar que eles têm que terminar a educação básica não pensando só no vestibular. O vestibular faz parte, mas a minha opinião não é o ponto principal. E a dedicação deles aqui, por exemplo, deixa claro que não é isso que eles estão pensando. O vestibular é uma etapa importante, mas não é a única e pela qual eu preciso me dedicar. Eu tenho que fazer o ensino médio pensando em formar e me formar da melhor maneira possível. Estando aqui, ele está criando outras competências e outras habilidades que não as matérias tradicionais. Então, eu acho isso super louvável. Que legal. Então, a gente já pode abrir, então, para esse bate-papo direto, né? Não sei se já chegou pergunta aí, Gabi, mas a gente vai abrir também ao MEON Jovem. Então, Vinícius, fica à vontade, a gente vai abrir esse espaço para você e para quem está aí na internet, quem está aí em casa, conversar. Então, Vinícius, fica à vontade de fazer suas perguntas. Quem que são seus amigos que também vieram com essas dúvidas, fica aberto, tem que você conversar direto com o professor. Então, André, é lógico que não deve ser um espaço focado, aliás, para o vestibular. Só que muitas vezes o ensino médio, pelo menos o que eu observo, também eu fui conversando ao longo da semana com meus colegas de escola, e a gente percebe que parece que as aulas, e esse principalmente primeiro, segundo e o foco no terceiro ano de revisar tudo, está focado no vestibular e exclusivamente voltado para isso. E isso acaba gerando uma pressão, uma tensão, e isso acaba atrapalhando a gente tanto na preparação quanto na hora da prova. Você tem alguma dica, alguma fala para a gente a respeito de como aliviar essa tensão, esse estresse, para que isso não acabe nos atrapalhando? Então, Vinícius, eu acho que primeiro, eu acho que é manter um foco no estudar as matérias pelo aprendizado e não simplesmente estudar as matérias com o objetivo de fazer uma prova. Então, quando você estuda história, geografia, hoje eu presenciei uma aula do nosso professor de história, estava falando sobre o início o fim da Segunda Guerra Mundial e falando sobre a formação da ONU. Então, ali são momentos que você tem que aprender aquilo não pensando na prova, poxa, isso vai cair na prova ou não, mas procurar entender aquilo sobre o contexto de história mesmo e que isso possa enriquecer. Então, acho que essa é uma primeira dica, que é estudar as matérias pela beleza que elas te apresentam. A segunda é não ter o estresse, porque os nossos pais ou os nossos irmãos mais velhos, eles sempre querem essa resposta de bate-pronto. O que você vai prestar para quê? Qual vestibular? Qual a sua carreira? Então, acho que não ter essa angústia de ter essa decisão muito rápido. Eu acho que leva o primeiro e o segundo ano enxergando possibilidades, tente descartar algumas, se você não escolhe, pelo menos você vai excluindo pelas matérias que você não gosta ou pelo que você pesquisa. Eu acho que hoje vivenciar um pouco as universidades seria uma dica importante. Então, se de repente você quer fazer jornalismo, vai visitar algumas universidades de jornalismo, vai conversar com profissionais da área, como é que é o mercado de trabalho, como é que é o dia a dia, quais são os desafios, quais são as coisas legais, quais são as coisas não tão legais, que toda profissão tem ali as suas carnes de pescoço. Então, nem tudo é bonito e glorioso, né? Tem os seus momentos difíceis. Eu acho que a escolha da profissão é você gostar dos dois, da parte bonita e às vezes da parte que é mais puxada. E sobretudo, ao escolher isso no terceiro ano, tentar não se estressar com isso. E para isso, tentar criar atividades. Eu acho que todas as boas escolas têm na sua orientação pedagógica, orientação educacional, atividades ou dinâmicas que vão tentando relaxar os meninos para que no dia da prova ele possa chegar com tranquilidade, chegar em paz, chegar sereno e ele possa fazer ali o melhor possível. E se não der, lembra que a maioria dos jovens terminam o ensino médio com 17, 18 anos. Eu tive recentemente na Finlândia, o ano passado, e esse ano agora no Japão, visitando escolas de ensino médio. E o que a gente percebe lá é que é muito comum o aluno fazer um quarto ano de ensino médio, porque ele forma com 17 anos e ele não sabe a carreira. Então, 80% dos meninos fazem ali um quarto ano de ensino médio, né, seria na verdade um 13º, para poder escolher melhor a carreira. Então, é normal, mesmo nos países mais desenvolvidos, essa dúvida, e tentar encarar isso com mais naturalidade. Eu acho que isso ajuda vocês. Eu imagino que é muito cedo para a gente decidir a carreira no final, na metade, né, do terceiro ano, para poder focar no vestibular.
E o que eu acho que pode ser preocupante, não para mim, mas para quem já está no final do terceiro ano, é que, por exemplo, e agora eu não sei o que eu quero fazer. Aí acaba prestando vestibular para um curso que não deseja, que não tem interesse, aí não passa. Aí vai para um cursinho preparatório, para um pré-vestibular, aí fica 1, 2 anos nesse cursinho, ainda muito perdido, sem saber o que é de fato, né? Isso pode atrapalhar muito os jovens. Eu acho que tentar desde o primeiro ano ir achando a sua praia. Então, se você gosta mais de texto, às vezes um curso de direito, um curso de jornalismo, você gosta mais de matemática, às vezes economia, a própria matemática, engenharia. Então, de alguma maneira, tem alguns gostos. E aí você vai... Áreas de atuação. Eu acho que, primeiro, é identificando essas afinidades, é um ponto importante, e depois tentar conversar com profissionais. Eu acho que hoje em dia a internet tem vários canais, várias formas de você conversar com profissionais da área de atuação. Isso pode ajudar a esclarecer. Recentemente a gente teve com os nossos alunos, até saiu uma notícia aqui no MEON, levamos os alunos na feira da USP lá em São Paulo. Então é um dia que tinham 70 cursos sendo apresentados pelos próprios alunos. Eu senti que para os meninos foi muito rico. Teve alunos que foram lá com dúvida e falaram, nossa, agora eu estou entre 2 ou 3. Então acho que já foi muito bacana. Teve aluno que voltou com a certeza absoluta, não, é biomédicas que eu quero fazer biomedicina, não é bem medicina, mas também é biologia. Teve aluno que falou, não, eu estava na dúvida em engenharia civil ou arquitetura. Aí visitei os dois, achei mais legal a arquitetura. Então, eu acho que quanto mais contato tiver com as universidades e com a profissão, ajuda. E lembrando que é ok não acertar. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente deixar aqui, tá, Marcos? Se o aluno fez uma opção, fez uma universidade, a única coisa que eu oriento muito os meus alunos é escolha uma boa universidade. Vá para um bom local onde você vai conviver com gente boa. Depois não deu certo, começa de novo. A expectativa de vida hoje é muito longa, né? Vocês vão viver aí 90 anos fácil. Então, de repente entrou num curso, não é aquele, ter serenidade de falar, poxa, errei, não é esse que eu quero, vou começar de novo. Eu acho que ter essa tranquilidade faz parte e talvez sabendo desse plano B, você já encare o vestibular menos estressado. Acho que hoje tem espaço para errar, não vejo problema com isso não. Esse é um ponto importante, eu acho que é interessante, professor. Eu acho que dentro da preparação para o vestibular, preparação dentro do ensino médio em si, né? Você tem essa questão de saber que você tem o seu tempo, que você é jovem, que você é novo, mas a cobrança, como você disse antes, pais e irmãos, tem uma cobrança muito forte. Você pode ficar sossegado em errar. Quem já nunca errou, decidiu, fez uma escolha errada. Mas e como os pais atrapalham ou ajudam e podem compreender que os seus filhos, agora novos, estão entrando, eles podem não escolher aquilo ou escolher errado. Vocês também dentro do colégio ou outros colégios dão essa orientação também para a família? Eu acho que a palavra-chave, aliás, 2 palavras que podem dizer a mesma coisa, é convivência e diálogo. Eu acho que os alunos têm que conversar com os pais. Eu acho que o jovem hoje ele tem um canal muito mais aberto com os pais do que eu tinha quando eu estava na idade deles. Né? Antigamente os pais eram mais austeros, a gente tinha menos canal de comunicação com o pai. Eu vejo hoje os jovens muito amigos dos pais. Se são amigos por um monte de coisa, por que não para discutir isso? Então eu falo, pai, estou completamente na dúvida, não sei se é A, B ou C, me ajuda, vamos conversar, vamos visitar algumas universidades, vamos dialogar. Você conhece amigos, né? A gente ainda chamava de senhor, os pais, hoje é você, mas colegas. Eu acho que dialogar e falar, pai, dessa forma que você está me colocando, está me impressionando. Dessa forma que você está colocando, é ok. Deixar esse canal aberto e falar, olha, dessa maneira você está me fazendo bem, dessa maneira você está me fazendo mal. A gente tem que lembrar que os jovens, eles são sensíveis. Eu costumo dizer para os meninos que se o pai chega e fala assim, poxa, como é que você foi na prova? O menino pode falar, poxa, nem perguntou como é que eu estou, já quer saber como é que eu fui na prova. Aí, a mesma situação, o pai chega e fala assim, e aí, como é que você está? Vamos almoçar? Poxa, nem perguntou como é que eu fui na prova. Quer dizer, qualquer caminho que o pai às vezes tome, o filho pode encarar de uma maneira não boa. Então, acho que convivência e diálogo, isso ameniza muito e deixa diminui muita pressão. Então, dialogue, esse é um conselho. Converse com seu pai, não tenha medo de falar que você está com dúvida, não tenha medo de dizer que você está... Às vezes ele pode até reagir mal no primeiro momento, principalmente quando o pai imagina uma sucessão. Às vezes você tem um pai médico que o sonho é formar um filho médico, você tem um pai advogado que o sonho é formar um filho advogado. Nada contra essa sucessão, mas às vezes não é a vocação do filho. Não desejo, né? E às vezes o pai
meio que força um pouquinho a barra. E o filho tem que ter tranquilidade. Fala, pai, eu acho medicina lindo, mas não é para mim. Ou eu acho direito lindo, mas não é para mim. Ou diálogo. Então, assim, Perfeito. é conversar e de forma muito tranquila. Legal. Né? Gabi, a gente pegou alguns dados, alguns números aí também. Não sei se alguém já está conversando, já está falando com você. Acho que a gente pode entrar já nesse bate-papo aí dos números. Das datas. Isso Das mesmo. datas dos vestibulares. Não sei se alguém já falou no WhatsApp, alguma coisa aí. Bom, a gente tem provas aqui pela frente, né? O Enem, eu acho que é bem importante a gente tocar no assunto do Enem, que é uma prova que é uma porta, né? Então, esse ano, a novidade do Enem é que eles desmembraram a prova em 2 domingos. Isso. Acho que a gente podia falar um pouquinho do Enem, então. Eu acho que isso foi uma decisão correta do MEC, ao meu ver, porque a prova do Enem antes era sábado e domingo, que gerava uma maratona física para os meninos, era uma prova sábado à tarde, uma prova domingo, isso era muito cansativo, acho que 2 domingos é mais adequado. O Enem, ele tem por característica uma cobrança menos vertical dos assuntos, ele trabalha muito mais os conceitos básicos e as soluções de problema no dia a dia. Por outro lado, exige que o aluno tenha uma visão muito ampla de várias matérias, porque são 180 questões. São 45 de área da matemática, 45 de linguagens, 45 de humanas e 45 de ciência da natureza. É uma prova bem extensa. Mas a dica para o Enem, a gente estava conversando aqui antes de começar o ao vivo, e o Vinícius estava comentando comigo sobre o que fazer na véspera da prova, né, Vinícius? Eu acho que uma dica que eu dou para a véspera do Enem, que é uma prova tão puxada fisicamente, é que no final, vai chegando perto da prova, não mude a sua rotina. Então, procure fazer a sua rotina de alimentação. Então, assim, se o aluno come mais fast food, come mais comida, continue comendo, não vai mudar. Porque se ele começar a comer muito saudável na véspera da prova, o estômago dele não vai entender. Só vai comer salada no dia e já vai dar uma invertente, já vai mudar. Então, continue com seus hábitos. Eu acho que na véspera da prova é tentar se acalmar, é tentar ir no cinema, tentar estar próximo. Não acho que o mais adequado é estudar na véspera. Aí vai muito de cada aluno. Tem aluno que quer pegar ali os seus resumos e dar uma folheada. Ok, mas sem aquela obrigação de agora eu tenho que revisar tudo. Não dá mais tempo, né? Mas é buscar tranquilidade. Então, às vezes, é o momento de ir no cinema, é um momento... Não acho que é o momento de sair para comer fora, porque você não sabe o que pode encontrar aí, alguma comida, alguma coisa diferente. Então, os hábitos o mais dentro do padrão, chamar algum amigo que está vivendo a mesma fase para assistir um filme em casa, assistir uma série. Então, é tentar na véspera estar o mais relaxado possível. O trabalho de Enem não é na véspera, é um trabalho que acontece ao longo de toda a educação básica. Então, você começou a se preparar para o Enem lá na sua alfabetização. Então, é um trabalho longo, você, obviamente, intensifica nos 3 anos do ensino médio, mas na véspera eu tentaria manter os mesmos hábitos alimentares, tentar dormir bem, tentar, obviamente, conhecer o local de prova. Aqui a gente está em São José, ou no Vale do Paraíba, não tem tanto problema do trânsito, mas numa cidade como São Paulo, a gente fala, antes, né? Chegue antes, conheça onde é o seu local da prova. Aqui mesmo em São José, quantas vezes a gente vê um aluno chegando 5 minutos depois do portão fechar? Então, tenha certeza onde é o local da sua prova, ver se o seu documento está certo, se você tem a caneta certa, e tentar na véspera ter um dia mais tranquilo possível. Não acho que é dia de grandes adversidades, é um dia de paz, para no dia seguinte você ir lá e mostrar aquilo que você sabe fazer. Legal. Vinícius, tem mais alguma pergunta, alguma coisa mais que você, da sua realidade, que você quer falar com o professor? Tem, porque entre as pessoas que eu conversei é uma diversidade de cursos. E todos querem saber se, por exemplo, em primeira fase, é lógico que é mais abrangente, não tem específico para cada curso. Mas, por exemplo, nos cursos mais concorridos, as provas costumam ser mais difíceis ou isso não muda? Costuma, Vinícius. Por exemplo, eu sou professor de física. A primeira fase da FUVEST, por exemplo, pensar a FUVEST, você tem ali uma prova de física mais horizontal. Então, você cobra todos os conteúdos. A segunda fase já é uma prova mais puxada, que normalmente são os alunos que vão para engenharia, vão para áreas de exatas, ou medicina, que a física faz parte da medicina, é uma prova mais puxada. Então, normalmente, as segundas fases, ela tem um índice de cobrança, de verticalização das matérias maior. Mas tem um dado interessante também, Vinícius. Pensando no vestibular tradicional de 2 fases, a primeira fase, normalmente, você classifica 3 candidatos por vaga. Então, se são 100 vagas para um determinado curso, é provável que de 10 mil que tinham na primeira fase, só 300
são classificados para a segunda fase. Nessa segunda fase, você tem uma pequena mudança de classificação. Então, quem estava muito bem classificado entre os 300, dificilmente cai. E quem passou ali em 300, dificilmente sobe muito. Então, quem manda de fato na brincadeira é a sua pontuação na primeira fase. Ela define um primeiro ranking. Depois, a segunda fase mantém todo mundo mais ou menos. É pequena mudança de posição ao longo da segunda fase. Então, entre estudar uma matéria, é claro que você não pode ir mal na segunda fase, né? Mas que já são tão bem selecionados, os 300 melhores, que normalmente na segunda fase já vai um pelotão disputando ali na unha a classificação. Então, o foco tem que ser uma preparação para fazer uma primeira fase muito bem feita. Dificilmente um aluno que passa para a segunda fase ali no último lugar consegue passar. Porque ele tem que correr mais que todo mundo na segunda fase. Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, sim, a segunda fase é um pouco mais puxada do que a primeira, mas ela tem uma tendência a ter uma menor mudança de classificação. Quem manda mais é a primeira fase. Legal. Professor, e esse ponto de ela se torna mais exigente, vamos dizer assim, a segunda fase. Tem alguma preparação já prévia que vocês fazem com esses alunos? Tem algum perfil, um estilo de como orientar e como preparar esses alunos para essa segunda fase já também? Porque, via de regra, Marcos, a primeira fase ela é teste. Então, e a forma de fazer uma prova de teste é diferente de uma forma de fazer uma prova discursiva. E a segunda fase, normalmente, são questões abertas. É um menor número de questões, mais ou menos no mesmo tempo, um menor número de questões discursivas. Então, o que o aluno tem que fazer é ir um pouco misturando essa preparação. Estudaram bastante a teste para poder fazer uma boa fase, o Enem ele é todo objetivo, e indo para uma segunda fase, ter um bom trabalho de questões discursivas, ter uma boa redação da questão. Para isso é treino. O vestibular, por isso que tanto o colégio onde o Vinícius estuda, quanto lá no Planck, o nosso terceiro ano é um terceiro ano revisional. Então ali você, além de preparar o aluno para o vestibular, você tem que prepará-lo para fazer a prova. Então você treina, você faz simulados, você vai ali para vivenciar o dia a dia, tanto de primeira fase quanto de segunda fase. E você pode simular essas situações. Os alunos eles participam dessas simulações. Quanto mais ele treinar, mais chance ele tem de ir bem na hora do dia que vale, né? Vinícius, vamos pegar a sua experiência. Por dia, você está no segundo ano ainda, mas por dia você estuda quanto tempo? Como que é a orientação lá do seu colégio? Você estuda no ângulo, né? Qual a orientação? Como que eles passam para você? Então, eles costumam orientar que a gente faça a chamada aula dada, aula estudada. Então, no dia, eu tive 2 aulas de física, uma de história e uma de português. Então, quando eu chegar em casa, eu reviso, leio um resumo daquela matéria, faço alguns exercícios e também eu preciso me preparar para a prova daquela semana. Então, costuma ser 1 hora, 1h30 por dia e nas vésperas de prova esse tempo aumenta porque eu foco na disciplina da prova. Mas aí na sua rotina você consegue manter isso mesmo? Você consegue cumprir certinho, sem isso? Eu tento, só que fica difícil porque eu não acho que está certo, por exemplo, eu passar 3 anos da minha vida só focando no vestibular, só estudando para aquilo, e também para aprender as matérias. Eu acho que é lógico que a educação é fundamental, é essencial, e por isso sim, eu reservo sempre, quase todos os dias, um tempo para estudar. Só que também tem atividade dentro da escola, atividade fora da escola, como academia, educação física, esse tipo de coisa, que eu também dou uma importância. Eu tento manter uma rotina, mas também sempre tem alguns imprevistos que não deixam. Professor, tem alguma coisa, qual é o modelo certo? Tem um horário de quando estudar, é isso mesmo? Aula dada, aula estudada? Como que é mais ou menos então? Acho que esse conceito do estudar todo dia é fundamental, o Vinícius está super certo. Acho que quanto mais a gente estudar antes de dormir, sempre que a gente dorme de um dia para o outro, parece que o nosso cérebro ele refresca, então é importante estudar a matéria que o professor trabalhou durante o dia. Eu acho que a média é essa mesmo, na hora de 1h30, 2 horas por dia, de segunda a sexta, para um aluno de primeiro e segundo ano, é uma boa média. A gente tem que, além disso, ele já passa na escola por volta de 6 a 8 horas, aí ele vai estudar mais 1h30, 2 horas, já vão 10. Aí você tem atividades extracurriculares, que a maioria das escolas tem estudo de idiomas, tem as atividades, tem cursos, tem esporte. Então, e tem que dormir bem, tem que conciliar tudo isso, tem os gostos pessoais, os hobbies, tudo isso tem que entrar.
Tem a leitura, que eu acho que tem que existir um tempo dedicado à leitura, de uma forma geral, seja de romances, sejam de livros que os meninos gostam, de assuntos que eles gostem. Então 2 horas, e aí chega no terceiro ano, sim, aí você vai deixando algumas outras atividades um pouquinho mais de lado, e no terceiro você foca mais no vestibular. Aí eu já acho que tem que estudar, dependendo do curso. Se um aluno quer medicina, que é um curso super concorrido, se ele quer direito na São Francisco, em São Paulo, que também tem uma concorrência muito alta, é entre 4 e 5 horas por dia. Além do colégio. Além das aulas do curso. Se ele quer um curso que é menos concorrido, e aí vamos deixar claro, se ele quer por opção, não porque é mais fácil. Se ele quer esse curso que é menos concorrido, sorte dele. Talvez 2 horas por dia já seja suficiente para ele ter um bom desempenho. Então, e aí o que estuda 5 também tem que ser sortudo, porque ele está estudando por aquilo que ele quer. Então, ele vai muito em cima da concorrência. Então, medicina, alguns cursos de direito em algumas universidades públicas exigem mais. Então, no terceiro ano, eu recomendo aí de 4 a 5 horas por dia. Primeiro e segundo, super ok dentro da rotina que ele está fazendo. E aí, como ele mesmo disse, né? Véspera de prova, eu estudo um pouquinho mais. Vai ter uma semana, como tem esse feriado agora essa semana, às vezes já estuda um pouquinho menos. Ou às vezes tem matéria atrasada, aproveita o final de semana. Não existe uma regra. O que existe é ele ter muita consciência do que quer e ser muito honesto com ele mesmo. O que não dá é para esperar resultados milagrosos, sabe, Marcos? O aluno tem dificuldades em algumas matérias e ele acha que ficando parado alguém vai resolver. Não existe almoço grátis, né? Sim. Então ele vai ter que estudar. Às vezes, você faz um ensino médio não tão bem feito, o que te exige fazer 1, 2 anos de cursinho. Mas em algum momento ele vai sentar e vai estudar. Em algum momento essa curva de aprendizagem vai ter que existir. Então essa curva de aprendizagem, que começa com uma dificuldade maior, então muito esforço e pouco aprendizado, depois ele melhora, e depois ele alcança um patamar de maior desenvolvimento, essa curva vai existir como existe em qualquer área da vida. Legal. Então ele pode estar vivenciando o início da curva agora ou um pouco mais para frente. O que não pode é se enganar e falando assim, não, eu estou estudando e não estou. Então, ser honesto consigo mesmo, ter objetivos claros e ser coerente. Eu tenho esse objetivo e a minha postura é coerente com esse objetivo. E aí, mesmo que demore um pouquinho mais, ele tem que curtir a jornada, concordo com ele. A gente está muito... O jovem hoje tem muito do... Só gosta daquilo que me dá prazer. Isso me preocupa. Tem algumas coisas que realmente ele tem que fazer. Eu costumo dizer que boa parte do meu dia, às vezes eu faço o que eu preciso fazer, na outra parte do meu dia eu faço o que eu gosto de fazer. Mas, às vezes, eles têm que fazer algumas coisas que não estão tão prazerosas, porque ele não enxerga o resultado disso no curto prazo, mas no médio e longo prazo isso chega. Então, é ser coerente e sempre levar a sério as coisas, né? A gente no mercado de trabalho tem que levar muito a sério para conseguir caminhar. Eu acho que o estudante é a mesma coisa. Leva a sério que o resultado vem. Que legal, deve ser. Eu queria saber, assim, os estudantes, né? Eles estão super focados nas matérias do colégio. E o quão importante as notícias, atualidades, o que está acontecendo na comunidade, no país e no mundo, é importante também para um jovem que vai prestar vestibular. Isso é absolutamente, Gabriela, importante. Eu acho que hoje um jovem, a prova de tanto vestibular quanto... tem alguns vestibulares, como hoje o vestibular da INSPER em São Paulo, da Einstein de Medicina, da Fundação Getúlio Vargas, que além de uma prova acadêmica, o aluno tem uma entrevista. E nessa entrevista, além de ser medido outras habilidades e competências, são habilidades socioemocionais que são identificadas, eles tentam identificar a visão de mundo que esse jovem tem. Então, hoje não dá para ficar estudando história e geografia sem entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil e em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Então, estar antenado na política, estar antenado na geografia, estar antenado na religião, ter opiniões, isso é uma coisa muito importante para o jovem, que o jovem construa sua opinião e não compre opiniões de uma forma muito fácil. Ser um jovem crítico, ser um jovem que tem uma opinião relevante, isso vai ajudá-lo tanto nas provas de humanas quanto nas redações. Quanto maior o repertório que ele tiver, mais argumentos e mais tranquilidade ele vai ter na hora de fazer uma boa redação. Legal. Mais alguma coisa, Gabi? Quer participar? Vinícius, claro. Essa questão da redação do Enem, que é sempre dissertação. Dizem que é uma prova democrática e é sempre bom ficar antenado nas atualidades. Sim. O que quer dizer ser uma prova democrática e o que ela tem de diferente dos outros vestibulares? Eu não sou especialista em redação, mas a prova do Enem, ela sempre costuma abordar temas atuais.
Então, eu acho que ela é democrática porque ela permite a todos os jovens terem um bom desempenho. Então, não é uma prova que vai segregar, você precisa ter acesso a algum tipo de informação muito específica, muito premium, muito de nicho. Ela é uma prova que permite com que você, ao conhecer o mundo, ao ser um jovem antenado, consiga ter argumentos para a construção de uma boa redação. Então, eu acho que a redação do Enem tem um peso muito significante, é muito importante, assim como no vestibular da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, cada um com seu estilo. Mas a dica fique muito por dentro de atualidades. Então, normalmente, dentro da área de geografia, você tem geografia/atualidades ou geopolítica. Fique por dentro dos portais sérios de notícias que tragam reflexões. Assista bons programas de entrevista. Então, eu acho que estar antenado sobre o que a academia anda falando, os jornais andam falando, sem comprar a opinião do A ou do B. Então, às vezes você tem que ouvir diferentes visões para construir a sua opinião. Eu acho que isso é importante. Então, do ponto de vista democrático, eu acho que ela é uma redação que permite que todos consigam ir bem, e ela é uma dissertação, não é simples, mas é uma dissertação que você treina. Eu costumo dizer muito para os nossos alunos que você consegue melhorar muito a sua redação fazendo 2 redações por semana. Então, a partir do 2º ano do ensino médio, faça 2 redações por semana. Eu garanto que se você hoje tem uma média de 400 pontos, fazendo 2 redações por semana de forma séria, ao final do 3º ano você chega numa redação de 800 pontos fácil. Então, é treino. Treinar, escrever é treino. Então, você vai treinando, vai vendo seu repertório, vai vendo sua argumentação, vai vendo o seu poder de convencimento. Lembra que numa dissertação você quer mostrar a sua opinião sobre algum fato, você tem que defender uma tese. E quanto mais argumentos você tiver, quanto mais robusto for o seu baú de argumentos, melhor vai ser o seu texto. E o jovem está aberto aí para publicar essas... Vamos fazer acontecer. Esses estudantes, tanto eles quanto mais gente, 2 textos por semana, para a gente é maravilhoso, né, aqui na Gabi? A editoria do Meu Jovem é muito bom. Professor, a gente está chegando já ao final, né? A gente já está encerrando. Eu queria agradecer a sua presença, esclarecer algumas dúvidas, conversar um pouquinho. É sempre legal a gente voltar e conversar sobre esse assunto, que é algo que está presente, o Enem já está próximo aí. Acho que mais próximo da data a gente pode voltar a falar novamente sobre esse tema, com mais professores. Não sei se vocês dois, tanto o pessoal do ângulo quanto vocês do Planck, indicarem de mais professores, mais alunos, virem participar de um debate, né, sobre esse sistema, sobre os vestibulares. Acho que fica uma ideia muito boa aqui de a gente promover um bate-papo com alguns professores e alguns alunos para a gente discutir. Acho que seria muito válido. Legal, perfeito. Vinícius, muito obrigado pela presença também. Obrigada. Queria saber se o Vinícius e o professor querem falar mais alguma coisa para concluir. Talvez a mensagem final aqui é para os meninos acreditarem no potencial deles. Eu acredito violentamente no poder desses jovens. Algumas pessoas falam que os jovens não são engajados, e às vezes ele é engajado naquilo que não interessa. O mesmo jovem que às vezes não assiste uma aula de física com tanto interesse, ele passa a madrugada na fila para comprar ingresso de um show. E como é que você fala que esse jovem não tem postura, não tem determinação, não tem garra? Ele tem. Então, cabe a nós, professores, também tentarmos apresentar as matérias de uma forma mais agradável, que esses meninos possam entender o porquê de estudar aquilo. Então, é uma geração com potencial gigantesco, que eles corram atrás dos sonhos deles e que estudem sério, estudem muito. O estudar é muito importante, é a única coisa que vai modificar esse Brasil, é a educação, e depende... A nossa geração meio que não conseguiu ajustar muito as coisas ainda. Quem sabe essa próxima geração vem e transforma o Brasil num país mais sério, de ponta. Então, está na mão deles, e esse é o nosso papel. Muito obrigado, professor André. Vinícius, quer encerrar alguma coisa? Só agradecer, porque foi extremamente esclarecedor. E também falar para quem está nos assistindo, você jovem, se tem interesse nessa questão de atualidades e tal, ficar ligado no Meu Jovem, que lá a gente costuma dar opinião, mas também tratar de diversos assuntos que podem vir a ser importantes para vocês todos e também para mim, que estão me preparando nessa mesma fase, na mesma jornada aí, todos vocês. Muito obrigado ao Meon também pelo espaço e ao professor pela conversa. Legal, obrigadão, Vinícius. Gabi, obrigado por ajudar, pela participação também. Você quer falar alguma coisa para concluir, Gabi? Não. Legal. Gente, muito obrigado por participarem, por estar assistindo, estar acompanhando a gente. Hoje a gente está ao vivo pelo Facebook, né?
também pela nossa página, pelo www.meon.com.br. E amanhã a gente volta ao mesmo horário, terça-feira, amanhã às 3 horas da tarde. Amanhã a gente vai falar sobre o Festivale, que amanhã começa o Festivale aqui em São José dos Campos, né? Amanhã a gente tem a peça Processo de Concerto do Desejo, com o Matheus Narchegali, que é um ator global, fez também Tapete Vermelho, aqui na nossa região gravou. Então a gente vai conversar sobre o início do Festivale, que é cultura, que é entretenimento, que é teatro. Então a gente vai conversar um pouquinho. Quem gosta já manda perguntas, já tem dúvida quando vai ser, o que vai acontecer, como participar. Já pode mandar as perguntas que amanhã a gente vai esclarecer e bater um pouco de papo sobre teatro. Muito obrigado de novo a todo mundo. Muito obrigado, gente. Boa tarde e até amanhã, às 3 horas da tarde. Web TV Meon, não esqueçam.